Hoje falaremos de um banco que é um dos mais antigos do nosso país e não é o Banco do Brasil. Com quase 100 anos de existência, hoje abordaremos o segundo trimestre de 2023 em relação ao Banco Itaú, a maior instituição privada no nosso país nesse segmento, que trouxe alguns números bem interessantes e alguns estudos fundamentais para a gente entender um pouquinho mais sobre essa nova dinâmica econômica que estamos praticamente vivenciando. Redução de taxa de juros, além de um pequeno respiro em relação a outros indicadores que podem sim favorecer esse tipo de investimento. Me acompanhe até o final que você também vai ter acesso em relação a uma tal de ABEX. Se você não está entendendo, calma lá que tem muito mais informação. Então, começando aqui, foi feito em 8 de agosto de 2023 essa teleconferência e o primeiro embrião da ideia do Banco Itaú surgiu lá em 1924. Estamos aí com mais de 98, quase 99 anos. E sim, é interessante você parar para pensar nisso, porque se você está buscando algum tipo de investimento minimamente perene, talvez o Itaú seja uma excelente opção para você estudar. Mas, curiosamente, no dia anterior, dia 7 de agosto, esse aqui é o Twitter oficial do Banco Itaú, nós tivemos uma instabilidade muito grande no sistema, seja na parte do íon, que está relacionado a investimentos, ou nos aplicativos e inclusive nas agências físicas. Causou um certo transtorno e eu falo isso com um pouco de propriedade, até porque eu sou correntista deles, e eles iniciaram a parte de perguntas e respostas, que será abordada aqui no nosso vídeo de hoje, então acompanhe até o final. Eles não deram muitos detalhes, tudo bem? Pediram desculpas e vida que segue. Mas vamos lá para a parte dos números. De maneira geral, pegando aqui os destaques do trimestre, e eu estou falando do consolidado, por que isso aqui? Porque a gente sabe que o Banco Itaú não atua apenas no Brasil, ele está em mais de 15 países, obviamente, com o seu principal foco aqui no nosso país, mas né, tem que separar bem o que é o Itaú Brasil e o Itaú Consolidado. Resultado recorrente gerencial subiu, basicamente 3,6% comparando com o primeiro trimestre de 23, o que é bom. Margem com o cliente e margem com o mercado também subiu. Obviamente, com o mercado nós tivemos um estouro aí, mais de 65% de aumento. Isso trouxe uma rentabilidade adicional para o banco. O ROI, que é uma medida de rentabilidade aí muito importante, apresentou uma melhora bem tímida em relação ao consolidado. E aqui já fica o primeiro insight para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no Vida de Acionista. Prestem atenção. O ROI recorrente gerencial consolidado foi de 20,9. E a gente quer esse número cada vez maior. Lembrem-se disso. E do Brasil está 21,5. O que matematicamente você consegue inferir a partir dessas duas informações? A operação no Brasil é mais rentável do que no restante do mundo. Se o consolidado está em 20,9, provavelmente as operações fora do país têm um retorno bem menor. Tudo bem? Então é só você ficar atento na hora que você for comparar ali esses tipos de resultados, para que você não se engane e não fique enviesado também no resultado total. O NPL, que está diretamente relacionado aqui à questão de inadimplência, continua subindo, mas algo extremamente tímido, e eles falaram durante a teleconferência sobre uma mudança nessa gestão de risco e o tanto que eles conseguiram segurar, frear esse aumento aí da inadimplência, o que é muito bom, mostrando aí uma gestão ativa que traz para o investidor, querendo ou não, uma segurança, uma tranquilidade ao colocar o dinheiro nesse tipo de ação. E o índice de eficiência consolidado, lembrando que a gente quer esse valor sempre menor, em 39,6, também uma redução bem tímida, mas ainda assim uma redução. Esse slide eu não entendi por que eles não colocaram na apresentação formal, eu encontrei isso no release, acho muito interessante, e uma outra empresa que faz isso também é a própria Irani. Quando você coloca a rentabilidade do negócio e o custo de capital médio. A gente não precisa entrar muito a fundo aqui nesses dois conceitos, mas entendam aqui que quanto maior o ROI, melhor, e quanto menor essa linha de baixo aqui, também melhor. E aí, qual que é o grande pulo do gato? É você enxergar a diferença ao longo dos períodos. Quando essas duas linhas se aproximam, como em 2016,
ou seja, o custo do capital estava relativamente elevado e a rentabilidade estava teoricamente baixa, isso aqui é uma diferença, uma geração de valor, essa diferença, muito pequena. Queremos cada vez maior. É óbvio que, em última instância, isso não tem como extrapolar tanto, mas a manutenção desse intervalo ela é muito interessante. E aqui eles trouxeram de maneira mais gráfica, mais intuitiva, o custo de capital é essa coluna mais escura, o valor do resultado recorrente é o número em laranja, e esse gap, essa diferença, é justamente o que a gente acabou de conversar aqui, a tal da criação de valor, que é o que todo acionista busca de maneira indireta e direta também. E numa visão histórica, ali de 2013 até 2023, sempre houve essa geração, essa criação de valor, o que é muito bom. Em alguns anos mais, outros menos, mas sempre. A carteira de crédito deles é uma informação também que eu não encontrei de maneira gráfica, facilitada, então a gente acabou colocando aqui para vocês. 81% da carteira de crédito está no Brasil. E na América Latina, eu estou pegando aqui não só a América Latina, mas os outros países todos em que ele atua, representa aí menos de 20%. Tudo bem, eu até concordo com essa diversificação, né, de clientes, de geografias, mas infelizmente, como a gente já viu aqui lá no início da apresentação, esses outros setores não Brasil apresentam uma rentabilidade, um retorno ao seu acionista também de maneira indireta menor. Então eu gostaria de ver uma participação cada vez maior em relação ao próprio Brasil. Para os próximos vídeos eu devo manter esse tipo de gráfico para que a gente vá acompanhando com calma. Mas em linhas gerais, pessoa física teve um crescimento de quase 9%, micro, pequena e média empresa também e as grandes empresas também. Pensando no Brasil, a carteira de crédito cresceu 6,7% e no total 6,2%, mostrando mais uma vez que a América Latina ou os outros locais não Brasil tiveram um desempenho aquém da média. Quando a gente fala de bancos, precisamos sempre olhar a margem financeira com o cliente e também com o mercado. Começando aqui com os clientes, nós percebemos lá no primeiro trimestre de 2023 algo na casa de 24 bilhões de reais. É como se fosse ali a principal entrada de dinheiro nessa vertente aqui do banco. E fechamos o segundo trimestre de 2023 com 24,9, ou seja, um crescimento de quase 1 bilhão de reais. Maravilhoso, gostamos disso. Além disso, quando você olha a margem média anualizada, e eles têm segmentado esse tipo de informação e eu gostei bastante, a margem com o cliente continua bem estável, com um leve crescimento bem sólido. 9,2, 9,4, 9,4, 9,4 e 9,6. Perfeito. E se você for olhar mais uma vez para todo esse conglomerado internacional, nós tivemos também um crescimento bem tímido, porém bem sustentável também. Saindo ali do segundo TRI de 22 em 8,4, a margem média anualizada consolidada, chegando aí a 8,8. Mais para frente, e se você quiser que a gente faça esse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários para que a gente possa fazer uma comparação entre os grandes bancões. Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Aí a gente vai conseguir comparar entre várias métricas essa daí. Não só a margem média com os clientes, mas a margem financeira bruta como um todo. Acho que isso aí ajuda a gente a entender bastante, embora não sejam bancos de tamanhos diferentes. Mas estamos falando sempre aqui do Brasil e vale a pena comparar com os seus competidores, não é verdade? Agora falando um pouquinho sobre a margem financeira com o mercado, tivemos um resultado bem acima dos últimos trimestres. Na média, eles estavam ali gerando em torno de 600 milhões, 700 milhões, mais ou menos. E agora eles deram um disparo de mais de 1 bilhão de reais. E vários foram os fatores, tá? Sem muito tecnicismo, essa questão aqui de hedge é uma forma de proteção. Foi beneficiado com a nossa mudança da taxa Selic. Então é um valor negativo, ele ficou menos negativo. Então acabou favorecendo. Tivemos ali na América Latina, simplesmente dobrou a margem financeira com o mercado, saindo de 100 milhões indo para 200. Também favoreceu então no consolidado, e o Brasil saiu de 1 bilhão para 1,3. Então, os três fatores que compõem essa margem financeira com o mercado acabaram ajudando todo esse consolidado, saindo de 600 milhões para 1,1. E é claro aqui que eu estou falando do segundo TRI comparado com o primeiro de 2023. Tudo bem, então a gente já entendeu aí as principais entradas, as principais receitas do banco, só que tem um assunto muito importante antes da gente continuar aqui,
que é em função da oscilação ou o quanto que o Banco Itaú poderia sofrer ou não com a oscilação da taxa Selic. Nós chegamos a valores muito próximos de 14% e agora há um pequeno ensaio do Banco Central para reduzir isso, já que a nossa inflação tem apresentado um comportamento muito mais saudável. E aí eles fizeram um estudo, obviamente com uma série de pequenos ajustes, e a gente vai explicar mais ou menos aqui bem por cima cada um desses valores. O grande ponto é a conclusão, e isso eu quero que vocês consigam chegar de uma maneira independente daqui para frente. Tudo bem? Vamos olhar aqui o gráfico. Qual que é a sensibilidade do Banco Itaú em relação à taxa de juros? Basicamente, eles pegaram uma métrica histórica aqui desde o primeiro trimestre de 2016, então é um período considerável, eu gostei disso, até o segundo TRI de 23, que é o período até que a gente está reportando desse vídeo aqui. Eles pegaram como base aqui o quarto trimestre de 2019, que foi o pré-pandemia, que acabou arrebentando não somente o setor de bancos, mas o mundo inteiro em várias vertentes, né? Sanitária, econômica, enfim, por aí vai. Não vamos nos alongar aqui. Então, considere ali que o quarto TRI de 19 é o valor 100, é a base 100. Olhando para trás, o que a gente teria ali em relação a essa margem total da empresa do Itaú? Em 2019 ainda nós tivemos um resultado superior, ali mais ou menos em 2018 um resultado levemente inferior, 99,8% daquilo que seria em relação ao cenário base, e lá em 2016 5% de um resultado superior. Então, entendam aqui que a gente está comparando o Itaú de uma determinada época, uma fotografia, com outras versões de outros períodos, beleza? Só que qual que foi a oscilação, qual foi o comportamento da taxa Selic ao longo desses períodos, desde 2016? Nós tivemos ali 14,1%, também um valor extremamente alto, e depois, logo em seguida, até mais ou menos ali o 2020, uma queda, que é essa linha preta aqui, saindo de 14%, indo para 10%, 6%, 6,4%, né, melhor dizendo, chegando a 3,1% aproximadamente e até um pouco mais baixo, lá no quarto TRI de 2020. Nós tivemos um impacto, sim, que foram não somente conjunturais, mas também estruturais, ou seja, o conjuntural seria essa redução da taxa Selic naquele momento, mas também tivemos o programa Travessia. Como nem mesmo o Itaú quis gastar tanto tempo explicando sobre esse tipo de assunto um pouco mais técnico e pontual, eu também não vou abordar com muitos detalhes. Mas se você quiser um vídeo mais curto, técnico, falando sobre isso, deixa aqui nos nossos comentários. Mas perceba que durante toda essa longa e gradual queda da taxa Selic, o resultado do banco em termos de margem total ficou muito estável. 105, 102, 99, 100%, 95%, nada muito absurdo em relação à parte das suas receitas. E também tivemos ali de 2020 até, pelo menos o presente momento, um movimento de alta da Selic. Também na linha preta a gente consegue ver aqui, segundo TRI de 21, 3,2%, segundo TRI de 22, 12,4%, um aumento muito rápido, né? Isso tem impactado com certeza todo o setor de bancos do nosso país, e chegamos ali na média, mais ou menos, é óbvio que a gente está pegando ali uma questão trimestral, por isso 13,6%. Mas perceba, a sensibilidade em relação à margem total anualizada do Itaú se manteve muito estável. 95%, 97%, e agora nós retomamos uma margem muito equivalente àquela proposta lá no quarto TRI de 2019. Resultado, essa gestão de risco do banco, que você, acionista, está pagando, no momento que você coloca o seu dinheiro ali, você está colocando na mão deles, para eles terem essa gestão ativa do risco. Ela é muito eficiente. Mesmo com a Selic saindo de 14%, indo ali para patamares de 3% e de repente voltando a mais de 13%, o Itaú conseguiu manter o seu resultado muito sólido, muito estável. Com algumas oscilações, não tem como, mas nada que comprometesse todo esse negócio. Complementando aqui a parte de receitas, a gente tem que falar da parte de serviços e resultados de seguro. E agora focando um pouquinho mais na questão anual, o segundo TRI de 22 com o segundo de 23, cartão de crédito subiu quase 11%, vários outros setores nós tivemos uma queda, e isso, segundo eles, foi algo proposital.
eles estão fazendo um remanejamento, seja ali da parte que está agindo mais em cima dos seus clientes, já da sua base originária, seja também por alguma questão do mercado de crédito que ficou muito desaquecido nesse primeiro semestre de 2023. Então foi algo que estava planejado, que estava previsto e não significa necessariamente uma redução do resultado operacional. Foram movimentos pensados. Essa, pelo menos, foi a mensagem que eles trouxeram. Se você ficar um pouco desconfiado em relação a isso, e eu acredito que nenhum tipo de investidor tem que deixar de questionar esse discurso dos seus executivos, basta a gente ficar acompanhando os próximos trimestres. E se você quiser ficar sempre bem ligado e atualizado em relação a esses dados, se inscreve aqui no nosso canal, é só clicar no botãozinho inscrever-se, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Combinado? Mas se você for olhar na questão da América Latina, que até então, né, a gente sempre tem apresentado um crescimento pequeno ou um resultado aquém do esperado, aqui não foi muito diferente. Olhando a América Latina, tirando o Brasil, o crescimento foi de 2,5%. Mas na hora que você faz, então, um consolidado de serviços, seguros, previdência e capitalização, a gente chega num crescimento muito tímido de 1,4%. Não é ruim, tá? Não é ruim mesmo, ainda mais que eles estavam remanejando todo o portfólio, o gerenciamento de risco e etc. Ou seja, mesmo quando eles estão mexendo, fazendo uma faxina na casa, eles ainda conseguem crescer. O que acabou ajudando bastante nesse processo todo foi a parte de seguros aqui com mais de 17% de crescimento. Vale 30 segundos aqui em relação à rede, que é a questão de adquirência, a gente compara muito com a Cielo, né? Eles tiveram um crescimento muito importante, tanto em valor transacionado, quanto nas suas próprias receitas. E nós temos aqui no Brasil a Abex. Eu vou deixar para citar um pouquinho mais para frente, e tem alguns dados que falam em relação ao comportamento de consumo do brasileiro. Alguns dados assustam positivamente, e eu aposto que você não tem a menor ideia. Qual que é o grande lado positivo? Esse tipo de conteúdo ele é público e ele é de graça. Então eu vou mostrar para vocês um pequeno resumo desse relatório para que depois, posteriormente, vocês possam até consultar individualmente. Esse slide eu julgo de extrema importância, por mais que ele esteja particularmente poluído com muita informação, mas calma lá, me acompanha que você vai entender. Vamos começar aqui olhando para a inadimplência acima de 90 dias no Brasil. Então esse quadrante aqui de baixo. Percebam o seguinte, pessoas físicas, que é o gráfico em amarelo, bege, ele finalmente estabilizou. Desde setembro de 2021 isso não parava de subir, foi de 3,6% até quase 5%. Estamos então com um movimento agora de reversão, pelo menos ao que tudo indica, 3 trimestres estável, isso é muito bom. E quando a gente olha para a questão das micro e pequenas empresas, nós também tivemos um pequeno crescimento mais recente, chegando a 2,5%, mas também nada que preocupe ou que comprometa a operação. E eu nem vou citar muito essa parte de grandes empresas, porque realmente é uma inadimplência apenas teórica. Afinal de contas, a gente está falando de 0,1%, né? É completamente irrelevante isso aqui e que se mantenha assim, né? Sem dúvida nenhuma, que fique dessa maneira. Agora, vamos olhar aqui para o consolidado, não somente Brasil, então todas as outras unidades espalhadas pelo mundo. Perceba que a inadimplência no Brasil ela é de 3,5% aproximadamente. Da América Latina é 1,3%. Nesse quesito, então, a contribuição de investimentos fora do país, operações fora do país, está jogando a média do grande conglomerado do Itaú para a casa dos 3%. Um valor bem saudável, bem interessante. Queremos que isso fique assim ou até que porventura isso comece a diminuir. Mas se você fala de NPL acima de 90 dias, você está falando de algo um pouco mais envelhecido, algo que já está tendo um impacto muito forte no banco. Agora vamos olhar um pouquinho mais para aquela inadimplência de curto prazo, de 15 dias a 90, que é basicamente qual que seria a tendência para ser jogada ali para a inadimplência acima de 90. Então, olha só de novo aqui no Brasil, nós tínhamos falado que a pessoa física estava subindo durante um tempo e estabilizou finalmente a sua inadimplência. E aqui nós tivemos a pequena queda inicial, já mostrando o ensaio desse NPL de 15 a 90 dias. Saiu de 3,5, agora está 3,4. Ótimo. Então, há um pequeno ensaio da redução desse indicador.
Olhando aqui para as micro e pequenas empresas, está bem estabilizado. E nas grandes empresas, né, a gente está tendo um aumento, mas sinceramente eu entendo, pelo menos por enquanto, que é algo muito pontual e continua sendo pouco relevante para o negócio como um todo. E se você for olhar agora para o NPL, agora consolidado, olhando tudo que o Itaú atua, nós temos um ponto de convergência, tanto do país quanto de operações fora do país, girando em torno ali dos seus 2,5%. Que, sinceramente, se a gente for olhar desde setembro de 21 até agora junho de 2023, está, infelizmente, mostrando ainda uma trajetória de subida. Então, ficar atento em relação a isso, e eu julgo particularmente mais saudável você dar mais ênfase para o Brasil, os indicadores do Brasil. Até porque, para quem está acompanhando aí as mudanças do Itaú, ele acabou de sair da sua principal operação ali da Argentina. Teve um impacto bilionário, né? Então eles tiveram ali, eles se desfizeram daquela participação, mas sem dúvida nenhuma isso foi estratégico, até porque se a gente for olhar, a Argentina ela não está se concretizando como um bom investimento nesse momento, mas a gente tem que olhar o comportamento, seja do NPL nacional, global consolidado, tanto de curto prazo, de 15 a 90 dias, e também esse resultado acima de 90. Alguns indicadores aqui estão já estabilizados e outros ainda estão apresentando um certo crescimento. Mas o que é mais importante que eu achei relevante trazer para vocês? Como eles fizeram uma mudança na gestão de risco, ou seja, uma gestão ativa, alegam os executivos do Itaú que eles reduziram ou evitaram, melhor dizendo, um aumento de 1,8%, entre aspas, na inadimplência. A gente usa uma outra métrica, 180 pontos base. Então, se a gente for pegar essa informação e jogar aqui para o total, que ficou em 3%, no NPL acima de 90 dias, a gente poderia estar falando aí algo próximo de 4,8%. Algo extremamente mais alto e muito mais preocupante, trazendo sem dúvida aí uma credibilidade e uma boa execução dos seus diretores, tá? Gostamos desse tipo de resultado. Se esse cenário catastrófico iria realmente se consolidar ou não, nunca saberemos. Mas eu confesso que enquanto acionista eu não queria pagar para ver não. Se ele está falando que eles conseguiram evitar essa tragédia, vida que segue. Outro ponto importante, não somente na questão da inadimplência, é olhar a qualidade e o custo do crédito. Então, o custo está ali bem estável, girando em torno dos seus 3,3%. Gostamos disso. E o índice de cobertura aqui, que o principal que você tem que olhar é esse laranjinho. Também está bem estável. Se você for pegar março de 22 até agora, tem uma pequena redução, saindo dos seus 230% e ficando bem estável em 212%, mas de maneira bem genérica e nada muito fixa, acadêmica mesmo, coloque aí na sua cabeça. Acima de 200% é um bom sinal. E eles estão seguindo isso tranquilamente. E se você quiser até fazer uma comparação com outros concorrentes desse setor, basta você olhar essa linha cinza que está logo abaixo aqui. Lá em março de 2022, eles estavam com 210%. E o Itaú, 230%. Agora, o varejo está com mais ou menos 180% e o Itaú está com 212%. Então, estão consistentemente com um conservadorismo, com um índice de cobertura, melhor dizendo, acima da média nacional. Olhando um pouquinho agora para as despesas não decorrentes de juros, nós tivemos um crescimento de 7,5%. E aqui cabe também um pequeno aviso. Índice de eficiência, pela 20ª vez, e eu não vou cansar de repetir isso, quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. Olhem só como é que estava no segundo TRI de 2019. Um índice de eficiência de 44,7%. Que eu vou ser muito franco, tá? Era ruim. Era ruim, sim. Não, pensando em Itaú, não era nada bom. Aí em 2020 subiu para 44,8%. Ruim também. E de lá para cá eles estão reduzindo consistentemente. Maravilha. A gente quer olhar isso cada vez mais frequente aqui. Atingindo agora os seus 37,7%. E inclusive no final desse vídeo, um analista ele acabou perguntando qual que seria o target, qual que seria o alvo de índice de eficiência para os próximos anos. E é muito bacana a resposta ali dos seus executivos. E, de novo, pela última vez nesse vídeo, percebam que o consolidado
também tem consistentemente um índice de eficiência acima do que a unidade aqui do Brasil, mostrando de uma vez por todas que realmente aquela atividade operacional que mais traz resultado é a do Brasil e não lá fora. Esse gráfico eu tinha visto, salvo engano, no Santander já há alguns trimestres e fiquei até feliz que agora o Itaú também tem trazido esse tipo de informação. Vamos lá, maneira bem simples aqui da gente poder ler. Como que a gente pode comparar em relação ao custo para cada um dos seus atendimentos, dos seus clientes, de uma maneira bem genérica? A gente pode pegar um cenário base, de novo, lá 2020, e considerar que isso custava, uma unidade aleatória, R$100, ok? Não se prenda a esse número, mas sim na proporção. Então, lá em 2020, vamos supor que, na média, cada cliente ali custava, em um determinado período, R$100 para o banco. É claro que ele traz um valor muito maior em termos de receita, mas vamos pensar nesse valor aqui unitário de 100. Atualmente, para fazer exatamente o que eles faziam há 3 anos, eles gastam apenas R$48. Então, qual que é o recado aqui? O custo unitário para você poder servir o seu cliente caiu mais de 50%. Isso é muito bom. Agora vamos olhar em relação às interações proativas e reativas. Lembre-se, quando você entra em contato com o banco faz uma interação reativa, ele reage. Quando o banco entra inicialmente em contato com você, isso é uma interação proativa, é o banco que está iniciando esse contato. Somando esses dois tipos de interação, nós tínhamos lá em 2020 uma métrica de 56 milhões de interações por mês. E agora aqui eu estou falando de valores reais, ok? E atualmente nós temos 101, ou seja, um crescimento absurdo de quase ali os seus 80%. Agora pare e pense, olha que interessante. Eles estão reduzindo o custo do seu cliente para poder fazer as suas operações, pegando sempre uma média, e ao mesmo tempo eles estão crescendo as possibilidades de relacionamento com o próprio mercado consumidor, com os próprios clientes. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, uma eficiência muito grande. E você quer um exemplo para poder materializar esse tipo de eficiência? Abertura de conta pessoa física. Antigamente, eles demoravam 28 horas, o que é completamente inadmissível hoje, ainda mais que a gente tem tudo na palma da mão, né, no celular. E atualmente são só 4 minutos. Em termos percentuais, a gente está falando de uma redução de 99,9% do tempo. É praticamente instantâneo. E eu posso falar isso também como cliente, porque recentemente eu acabei voltando para o Itaú e abri a minha nova conta pelo celular. De um dia para o outro eu já estava com tudo transferido, tudo funcionando, e na mesma semana a gerente entrou em contato comigo pelo telefone. E parando para pensar, aqui basicamente eu só falei de um aspecto quantitativo. E eu gosto muito de focar no aspecto qualitativo também. Como é que a gente consegue enxergar isso? Através do NPS. Comparando com 2020, hoje nós temos 71 pontos, que sim, eu julgo um valor extremamente alto, principalmente pensando em serviços no Brasil, isso aqui é quase um milagre, tá? Eles subiram, comparando lá a 3 anos atrás, 9 pontos. Então queremos olhar isso aqui cada vez maior e nem que isso seja gradual, mas se for cada vez melhor, tá ótimo. Tem um livro que eu estou lendo, caso vocês tenham interesse em olhar algumas sugestões de leitura, a gente também deixou aqui na descrição do vídeo os vários links, eu li todos aqueles que eu estou recomendando para vocês, mas o livro de atualmente ele se chama The Investment Checklist. É basicamente um checklist, um roteirinho para a gente fazer a análise dos nossos investimentos. E eles trazem alguns resultados muito curiosos em relação a esse relacionamento com o cliente. Tem um instituto lá da Universidade de Michigan que ela está trabalhando há 16 anos olhando a relação da volatilidade dos resultados das empresas que são cobertas pelos estudos deles e também o grau de satisfação dos seus respectivos clientes. E olha que curioso, por mais óbvio que seja, pelo menos agora a gente tem uma base técnica em relação a isso. Quanto maior a satisfação do cliente, menor a volatilidade do resultado daquelas empresas. Então, isso daqui, esse NPS, ele serve como um bom preditor da perenidade, da previsibilidade, da tranquilidade enquanto investidor do Banco Itaú. Olhando para o Guidance, que é basicamente uma projeção que eles fazem para o ano,
mantiveram quase tudo estável, com algumas pequenas exceções. Na parte ali de prestação de serviço, resultado de seguros, por mais que seguros tenham dado um estouro positivo no primeiro semestre, eles reajustaram, jogaram para baixo, então o crescimento, eles estavam esperando de 7,5 e 10,5, agora o mínimo esperado se tornou o máximo consolidado. Eles estavam esperando no mínimo 7,5 e agora eles estão esperando no máximo 7. Não deixa de ser um baita ajuste, né? Não tem como negar não, mas tá tudo certo. E em relação aqui à questão de impostos e contribuição social, a alíquota efetiva estava girando em torno ali de 28,5 a 31,5. Eles fizeram um pequeno ajuste, isso aqui também, usaram até esse termo, foi uma questão de preciosismo, colocaram para 27 até 29. Então deram uma boa melhorada ali em termos percentuais. E em relação ao índice de eficiência, eles querem fechar o ano aqui no Brasil pelo menos com um valor menor de 38%. Já conseguiram isso no primeiro semestre, basta repetir a receita que eles fizeram, né, o comportamento que eles fizeram, que essa métrica aí vai ser batida sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas e no finalzinho depois a gente vai mostrar alguns indicadores da plataforma do AGF+, que eu utilizo praticamente todos os dias. Mas, de novo, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa o like e também deixa aqui um comentário. Pô, Bruno, você podia ter abordado essa outra questão, eu fiquei com uma dúvida em relação a essa definição, ou fica com uma pequena sugestão de um conteúdo técnico, algum tema que você gostaria que a gente fizesse aqui no nosso canal. Pode ser. E caso você queira entrar diretamente em contato comigo ou com o Mike, que é o editor aqui do nosso canal via WhatsApp, nós temos um grupo com quase 600 pessoas, mas lá a gente fala basicamente de ações brasileiras que pagam ou que pagarão bons dividendos. Só isso. Então é um conteúdo bem nichado, bem específico e obviamente a gente acaba interagindo lá todos os dias. E agora falando um pouquinho por mim, é de manhã, tarde e noite. Sempre respondendo, sempre debatendo, sempre aprendendo com vocês também e por que não trazendo alguns pequenos insights daquilo que eu leio ou daquilo que eu discuto em outros grupos. Vamos lá, foi perguntado pelos analistas a questão de um pequeno guidance ali em relação a 2024, se eles iriam conquistar um crescimento de 10 a 15% no lucro. A perspectiva, obviamente, que eles respondem de uma maneira muito polida, né? O custo de crédito agora tende a permanecer estável e no segundo semestre eles enxergam aí um crescimento. Logo, portanto, nesse sentido, é muito possível sim que você enxergue um crescimento para o próximo ano. Se vai ser em 10 ou 15%, aí vira um pouco de futurologia e é claro que eles acabaram não entrando muito nesse mérito. Em relação ao payout, isso interessa diretamente os investidores de Itaúsa, já que todos os dividendos, todos os proventos, melhor dizendo, de Itaú, que chegam até Itaúsa, são repassados integralmente a todos os acionistas de Itaúsa. E a resposta foi: há uma perspectiva de aumento do payout. E essa revisão, esse anúncio, ele deve acontecer no segundo semestre de 2023. A gente já está no finalzinho de agosto, então daqui a pouco deve vir ali alguma informação boa para os seus acionistas, ok? E em relação a índice de eficiência, que é uma das métricas que a gente utiliza para comparar com os outros bancos, a tendência sim é melhorar e eles querem colocar em algo de 35% a 36%. Não estão batendo martelo de jeito nenhum, mas esse aí é o objetivo. Se conseguirem baixar mais ainda, excelente. Só a título de curiosidade, se você for comparar com o primeiro trimestre de 2023 de Banco do Brasil, eles conseguiram ali 29%. Aí você fala, pô Bruno, de 29% de um para 35% de outro, será que isso é tão relevante? Sim, nós estamos falando de orçamentos bilionários, de ativos sob custódia, trilionários. Então, 1% que você consiga melhorar na eficiência de um negócio, de um bancão, é algo muito representativo. Mas vamos dar segmento aqui. 35% a 36% é muito bom, tá? Como prometido, aqui a BEX, essa associação, ela faz ali sazonalmente, todos os trimestres tem um resultado bem bacana, um estudo do mercado como um todo na questão de comportamento de consumo. Então, balanço do setor de meios eletrônicos de pagamentos. A gente está pegando aqui do segundo TRI de 23 e o consolidado semestral do mesmo ano.
foi divulgado poucos dias depois, né? 2 dias depois do balanço trimestral de Itaú, mas eu vou trazer apenas um slide para instigar vocês a entrarem lá na internet e darem uma olhada em todas as páginas desse estudo, que ele é muito visual, tá? Tem pouco texto, então facilita bastante a nossa interpretação e, por que não, perspectivas para o nosso país, já que nós somos investidores. Esse tipo de conteúdo aqui é importante se você está envolvido ou se você tem algum ativo do setor financeiro. Alguns dados aqui me chamaram a atenção. Compras não presenciais. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos 338 bilhões e agora um crescimento de 10%. Ou seja, em última instância, o mercado de compra não presencial está aumentando. Pagamento por aproximação, e eu participo ativamente desse segmento. Eu já não sei mais o que é carteira, eu não sei mais o que é cartão físico, eu não digito praticamente nada quando eu vou comprar alguma coisa, seja supermercado, restaurante, por aí vai. No primeiro semestre de 22, nós tínhamos ali 235 bilhões transacionados e agora um crescimento de 76%, mais de 400 bilhões em 6 meses. É só chegar ali com o celular ou às vezes até com o smartwatch, né? Aqueles relógios inteligentes, você já consegue fazer alguma compra sem mexer, sem digitar em nada na maquininha. E esse talvez seja o dado mais relevante, principalmente em relação ao nosso comportamento de consumo. Olha a participação dos pagamentos por aproximação nas transações presenciais. Então, olhando lá em 2021, 1 a cada 7 pessoas aproximadamente acabava utilizando essa tecnologia. Nós tínhamos ali todo um contexto também de pós-pandemia. Na verdade, 2021 ainda estava rolando bastante, né? Infelizmente. Mas toda aquela questão sanitária e também tecnológica, apenas 1 a cada 7 pessoas fazia o uso dessa tecnologia de aproximação. E a expectativa que eles têm para até o finalzinho desse ano é que mais da metade das pessoas façam os seus pagamentos através apenas da aproximação. E por mais que isso soe como algo, até como nota de rodapé, quando você está falando que a gente está considerando todos os consumidores, a gente está falando desde aquela pessoa mais jovem, que obviamente ela está mais ambientada com as novas tecnologias, mas também a gente está aqui falando do mercado mais idoso. As pessoas com 50, 60, 70, 80, 90 anos. Então, mesmo essas pessoas mais idosas, elas também estão se adaptando. Mesmo com toda essa mudança no nosso estilo de vida, esse mercado mais velho ainda assim é um cliente. E você, enquanto investidor de empresas de setor financeiro, tem que ficar atento, porque isso pode trazer ou não um risco ou até uma vantagem frente aos seus concorrentes. Concorda? Mas vamos voltar aqui então para o finalzinho, o último slide. Falaremos aqui do AGF+, olhando rapidamente o ativo ITUB4, pensando na perspectiva de preço-teto projetivo ou médio, atualmente o valor de R$ 26,86 está caro, ou seja, não está pagando os seus 6% minimamente esperados pelo jeito Barsi de investir. E se a gente for muito sincero, desde 2016, apenas 2 anos, esse ativo ITUB4 conseguiu bater a métrica. O que não é muito bom, né? A gente não gosta desse tipo de resultado. Mas, sinceramente, eu acho que Itaú, qual que é o grande recado? Não é à toa que é o maior banco privado que nós temos aqui do nosso país. Os números são sensacionais. É uma empresa extremamente redonda. Ou seja, um excelente negócio. Mas não necessariamente isso significa que seja um excelente investimento, principalmente para quem gosta de dividendos, tá? E fica aqui como provocação final, para que a gente consiga fazer um comparativo entre os 4 bancões, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco, a depender da quantidade de mensagens que a gente receber aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Então fica aí como pedido para vocês, se vocês quiserem esse tipo de vídeo comparativo, se manifestem. Pode ser? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo encontro.